que está escrito aí em Tiago 4,4? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele não diz, o apóstolo Tiago, que o mundo é perigoso. Ele afirma que a amizade com o mundo te coloca diretamente, numa posição diretamente oposta a Deus. Ou é ou não é, como diz o bispo Edir Macedo. É ou não é? Amém ou não amém? Né? Ele fala desse jeito. É tudo ou nada. Não é assim que ele diz? O apóstolo Tiago diz que não existe meio termo. Por que ele fala isso? Por que Deus usa palavras tão fortes com relação ao sistema desse mundo? Será que Deus quer que a gente nós sejamos pessoas estranhas, antissociais? É isso que Deus quer da gente? Ou será que existe uma realidade espiritual, né, que precisa ser revelada? E é justamente isso que a Bíblia revela. A Bíblia fala de uma batalha invisível. Ela fala que nós vivemos num território inimigo. Nós estamos vivendo num reino que a gente não pertence mais a ele. Não pertence mais ao reino inimigo. A gente saiu dele, do império das trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos cidadãos do reino dos céus e estamos vivendo temporariamente no mundo que é espiritualmente governado por outra coisa que a qual nós não servimos. E ter esse discernimento, compreender essas coisas é fundamental para a nossa vida cristã. Não dá para a gente viver uma vida cristã sem compreender essa realidade espiritual. João, o apóstolo, lá em 1 João 5,19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Ele divide a humanidade em duas partes: os que pertencem a Deus e os que estão no mundo sob a influência do maligno. Maligno aqui é Satanás. Ele não está falando do mundo como planeta, criação de Deus. E nem está falando do mundo como sendo as pessoas desse mundo. Mas ele está falando de um sistema de valores, pensamentos, cultura, filosofia, desejos, que funciona independente de Deus e geralmente em oposição a Deus. Existe algo organizado, arquitetado nas trevas, que domina este mundo caído. É o cativeiro da corrupção. É algo que foi entregue a Satanás. Por isso Jesus, lá em João 12, 31, ele chama Satanás de o príncipe deste mundo. Mas não só ele, o apóstolo Paulo chama ele de Deus desse século. Deus dessa era, desse tempo presente, desse momento passageiro que a terra vive. Ele já dá uma ideia de que esse domínio não é permanente. Na verdade, ele é decadente, porque ele já foi derrotado na cruz, mas Deus, de alguma maneira, permite, até que ele volte, que Satanás ainda exerça influência sobre o governo desse mundo. Ele chama ele de príncipe da potestade do ar, o apóstolo Paulo, que opera agora nos filhos da desobediência. Ou seja, todos aqueles que não pertencem a Deus
estão debaixo do domínio desse ser, desse príncipe. Que coisa maluca! Por isso, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,11, ele vai dizer assim: amados, peço-vos como peregrino e forasteiros. Ele fala que a gente está aqui de intruso agora. Peregrino é alguém que sai do seu país e vai andando no país dos outros. Forasteiro é alguém que vem de fora. Ele não fala turista. Ele não fala estrangeiro, recebendo abrigo no outro país. Ele chama de peregrino e forasteiro. Ou seja, a gente não é desse mundo, nós somos alienígenas. Existe alien, somos nós. Nós já vivemos num outro sistema de governo. Mas quando ele diz aqui, eu rogo como peregrinos e forasteiros, olha só a instrução que ele dá. Ele diz assim, vocês são peregrinos, vocês não pertencem a esse sistema. Mas aqui, 1 Pedro 2, em verso 11, ele diz assim: rogo-vos como peregrinos e estrangeiros, que para vos absteis da paixão da carne, que batalham contra a alma, ou seja, contra o sistema desse mundo. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei, como o principal monarca, seja aos governantes, como que por eles enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Ele está dizendo, vocês não são desse mundo, mas vocês têm que ter um bom comportamento em relação à sociedade. Porque senão o cristão vai falar, eu não sou desse mundo aqui, eu não tenho que pagar imposto. Eu não tenho que seguir lei nenhuma aqui. Tem que pagar IPVA, não tem que tirar carteira para eu dirigir. Não, tenha um bom comportamento perante as pessoas. Porque no que se refere ao governo, é algo muito mais profundo. O método de Satanás não mudou. Então, o apóstolo João vai dizer lá em 1 João 2,16, ele diz assim, porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. O sistema de Satanás é promover o pecado. E ele construiu uma estrutura baseada nesses 3 passos. Isso é antigo, desde lá do Éden. Ele vira para Eva, e Eva observa que a árvore é boa para comer. Concupiscência da carne. O desejo de saciar a sua carne. Boa para comer. Mas ela também percebe que é agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. É bonito. É algo desejável aos olhos. Quando a gente vê um carro bonito, uma casa bonita, um celular novo que lança bonitão, novinho, o que a gente pensa? Poxa, eu poderia ter isso, que coisa bonita. É atraído pela visão, pelo que se vê. E soberba da vida era útil para dar entendimento. Por isso Satanás diz, você vai ser como Deus, conhecedora, vai dar a você sabedoria. Então ela pensou o seguinte, eu vou ser promovida. Essa fruta do pecado, esse fruto do pecado, ele vai me tornar algo além do que Deus já me fez. Soberba da vida. Mas ele faz a mesma coisa com Jesus. Ele diz, transforma em pão e sacia a tua carne. Consciência da carne. Aí ele mostra os reinos.
e as riquezas desse mundo. Os palácios, as coisas bonitas, concupiscência dos olhos. Mas ele leva Jesus ao pináculo do templo. E se você não entendia essa tentação até agora, ele diz: lança-te, e ele vai dar ordem aos seus anjos para que te sustentem. Se Jesus se lançasse ali, certamente os anjos o segurariam, sim ou não? Bom, Jesus andou sobre as águas, me ajuda. Ele andou por cima das águas. Você acha que se ele se jogasse no pináculo do templo, Deus não ia fazer um milagre ali e salvar o filho dele? Com toda certeza. Jesus ressuscitou morto, irmãos. Para! Satanás sabia disso. Só que lá embaixo tinha uma multidão. Lá no templo era onde as pessoas se reuniam, inclusive para adorar a Deus, para fazer o câmbio lá das ofertas. Era um lugar cheio de gente, visível, ficava no centro de Jerusalém, de maneira que todas as pessoas passavam por ali. Era como se fosse a Feira dos Goianos, porque eu ia falar o Centro Taguatinga, mas o Centro Taguatinga acabou. Não tem mais gente no Centro Taguatinga. Centro da Ceilândia ainda tem. O Centro da Ceilândia ainda é cheio, né, de gente. Esquisita, mas tem gente. Tem os tiozinhos da dama. Os tiozinhos da dama, senta ali, joga dama e tudo mais. Dominó, é dominó. Os tiozinhos do dominó. Jesus se jogasse ali, ele seria naquele momento reconhecido como alguém enviado por Deus. Soberba da vida, vaidade. Ele seria exaltado naquele momento, e todo mundo ia circunvar e falar assim: esse homem caiu de cima do templo e foi segurado. É que nem o apóstolo Paulo, que é picado por uma víbora e não morre. E o povo fala: cara, esse homem aqui é de Deus. E eles começam a ouvir Paulo, aí daqui a pouco falam: não, esse cara aqui tem alguma coisa errada aqui, ele já é um feiticeiro, alguma coisa pior. Aí eles já ficam meio ressabiados com Paulo. Era um sinal. Então, Satanás hoje em dia ele fala assim: você merece. Faz o que te faça feliz, o que te faz sentir bem. O diabo ele só quer o seu bem. O mundo só quer o seu bem. Ele quer que você sacie a sua carne. Ele quer que você se aproprie de tudo aquilo que agrada os seus olhos. E ele quer que você seja aceito pelas pessoas. Mas Cristo foi rejeitado por esse mundo. Esse mundo o odiou. E ele ainda fala assim: vão te odiar também. Uma vez que você se declarar meu discípulo, o mundo vai te odiar também. Vai te perseguir. Por causa do meu nome, eles vão te jogar em prisões. O mundo não está para brincadeira. O sistema governado pelo pecado e pelo diabo. Que é dito que nós temos 3 inimigos. Nós não temos 3 inimigos, nós temos um inimigo só, e esse inimigo é o pecado. Satanás promove o pecado, a carne promove o pecado, o sistema do mundo promove o pecado. O distanciamento, a oposição a Deus, a separação de Deus. E não mudou nada. O maior poder que Satanás tem não é a força dele, é o engano. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, Satanás, ele engana a todo mundo, Apocalipse 10, 9. Depois, Apocalipse 23, diz que ele saía a enganar as nações. Ele é o pai da mentira. Ele ilude, ele engana, como fez com Eva e Adão, que estava em sua companhia, porque põe só a culpa na coitada da Eva. Mas Adão estava lá do lado, só vendo o que Eva ia fazer. E ele consentiu com o que Eva estava fazendo. Aí diz a Bíblia que ela tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido,
que estava em sua companhia. Ele estava junto dela. Satanás os enganou. Disse a eles que Deus estava privando eles de alguma coisa. E é isso que Satanás faz, ele cria uma mentira. E assim é também nos dias de hoje. A pergunta que surge é o seguinte: até onde a gente pode participar do sistema desse mundo sem nos tornarmos participantes dele? Existe um limite em que a gente pode consentir ou não. Até onde a gente pode participar das coisas desse mundo de forma que a gente já não pertença, ainda não pertença a ele. Nós vimos aqui a Bíblia nos dizendo que nós temos que ter um comportamento civilizado, debaixo das autoridades desse mundo, respeitando as leis e convivendo bem com as pessoas, fazendo bem para que Deus seja glorificado na nossa vida. Isso é uma maneira de convivência com o mundo. Mas até que ponto eu me sujeito a esse mundo? Eu estava vendo uma história de um casal cristão de missionários, cujo irmão é homossexual. E ele se gaba na internet de que esse casal sempre o respeitou. Inclusive foram ao seu casamento com outro homem e homenagearam ele nesse casamento. Uma cerimônia de casamento é uma aliança. E no caso do homossexualismo, é uma aliança ao qual Deus chama de profanação, de algo, de uma iniquidade que zomba de Deus. Eu esqueci o nome da palavra agora, né? É algo muito sujo, muito terrível. Esqueci, abominação. Abominação, me veio a palavra. O Senhor chama isso de abominação. Não se deitará um homem com outro homem como se fosse mulher, porque é abominação diante do Senhor. Então, quando você é testemunha dessa união, dessa aliança, você está sendo testemunha de uma abominação. Ah, pastor, eu não posso amar o meu parente que é homossexual. Pode amar, pode respeitar. O furico dele, ele faz o que ele quiser com o furico dele. Está com ele. A palavra de Deus está ali, ele sabe. Não tem problema. Inclusive, a homossexualidade é um espinho na carne. Porque muitas dessas pessoas não escolheram ser assim. É algo que está na carne delas. E é algo que elas vão ser tentadas a vida inteira. Mas se elas decidem servir a Deus, então a relação homossexual, a intimidade homossexual é que é pecado diante de Deus. Mas eu sinto afeto por pessoa do mesmo sexo. Isso não é pecado ainda. Assim como você que é casado, você sente atração por outras pessoas que não é o seu cônjuge. É normal, é natural do ser humano. Você vê uma outra mulher, eu vejo uma outra mulher, é atraente. É atraente. Só que eu não vou ceder à tentação da carne. Eu não vou satisfazer o desejo da minha carne. Eu vou seguir a minha vida mortificando a minha carne crucificada em Cristo Jesus. Quem não é casado é tentado o quê? A fornicação, ao sexo antes do casamento, fora do casamento. E aquilo ele vai ter que se posicionar. Quem Deus chama para ser, eunuco, celibato, o celibatário, porque tem alguns que a Bíblia fala que Deus chama para ser celibatário. Ele vai ali sofrer as mesmas tentações. Mas o Senhor chamou para viver sozinho o resto da vida.
Então você percebe que muitas das vezes a gente, na tentativa de ser bom, na tentativa de ser agradável, na tentativa de uma boa convivência, de fazer o que é certo, existe um limite entre a conivência, entre aplaudir. A Bíblia fala daqueles que praticam as boas obras e ainda aplaude quem faz o mal. Em aplaudir, em dizer que aquilo é correto. A Bíblia diz, não chameis o bem de mal e nem o mal de bem. O mal tem que ser chamado de mal. Existem músicas que são feitas por pessoas da macumba. Música popular brasileira, a maioria é macumbeiro. Caetano Veloso, Ivete Sangalo, a Anitta é macumbeira também. Mas a Anitta ninguém gosta, não, as músicas dela é muito ruim. Mas tem umas músicas bonitas. Tem umas músicas boas. Porém, são consagradas a demônios. Fazem parte de um sistema de mundo. Aí, às vezes, pastor, é errado ouvir uma música bonita? Não. Não existe música de Deus ou de diabo. Existe música boa e música ruim. Que promove ali coisa. Mas você sabendo que aquilo ali é consagrado ao diabo, e você querer trazer isso para a sua vida, por que não um louvor? Por que não adoração? Não, eu preciso de uma música. Não, você não precisa. E aquilo, no reino espiritual, está exaltando, foi consagrado a uma entidade. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Em 1 Coríntios, cadê? Deixa eu achar aqui. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Ele vai dizer aqui no verso 20. Ele está falando sobre as comidas que eram vendidas no dia seguinte aos sacrifícios aos ídolos. E algumas pessoas comiam isso. Então, no verso 20, ele diz assim, não, querendo enfatizar o que os pagãos sacrificam, é oferecido, isso sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar ciúme do Senhor? Porventura, somos mais fortes que Ele? Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos próximos. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento por causa da consciência, porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ou seja, eu posso ouvir música porque a música é algo de Deus. Eu posso comer qualquer comida porque a comida foi Deus que criou, da terra é o Senhor. Mas aí ele diz no verso 27, se portanto algum descrente vos convidar para uma refeição e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar por motivo de consciência. Mas se alguém vos prevenir, isso foi oferecido em sacrifício. Nesse caso, não comais, por causa daquele que vos avisou por motivo de consciência. Só até aí. Eu vou num aniversário, está tocando uma música do mundo lá. Vou num restaurante, está tocando uma música do mundo. Tudo bem, está ali. Mas se eu sei que aquilo é oferecido a demônios, eu não vou pegar aquilo ali e levar para dentro da minha casa. Eu não vou pegar aquilo ali e trazer para dentro da minha vida. Como uma cultura, como um valor, como uma influência para algo, para a minha vivência. Porque aí eu já estou passando dos limites. Fala, meu irmão. Cosme Damião, por exemplo. Né? Aqui é que o consagrado eu não vou comer.
Mas se uma criança pega sem saber e agradece ao Senhor, acabou, quebrou tudo aquilo ali. Ele está dizendo, olha, não convém por causa da consciência. Você sabe que aquilo ali tem um objetivo que é contra o Senhor. Por mais bonito que pareça, você tem uma consciência que aquilo faz oposição a Deus. Então, de certa maneira, se você tem ciência, é isso que a Bíblia está dizendo, você está corroborando com o mundo. Você está se aliançando com o mundo. Então, Satanás não vai dizer para você assim, negue a Jesus. Ele vai dizer assim, relaxa, não tem problema. Não, calma, não seja tão careta. O importante é o coração. Deus conhece o seu coração, meu filho. Sabe que você é uma pessoa boa. Mas nós vivemos numa batalha. Quando nós nos posicionamos em fazer a vontade de Deus, o sistema desse mundo se opõe. Daniel estava na Babilônia. E ele observa no livro de Jeremias que Deus havia dito que o povo ficaria cativo por 70 anos. Só que ele não viu nada acontecer. E ele começou a orar diante de Deus, dizendo, Deus, o Senhor disse que depois de 60 anos o seu povo retornaria. 70. Eu falei 60? 70, irmãos, 70. Número 7 é muito importante na Bíblia. Não sei porquê, mas é. Deus é que sabe. E ele começa a orar. Durante 21 dias ele ora. E os poderes espirituais desse mundo lhe fazem oposição. Um anjo chega para Daniel e fala assim, Daniel, desde o primeiro dia sua oração foi ouvida. A realidade, a promessa de Deus no céu, a ordem foi dada. Mas houve uma resistência para que o reino de Deus, a vontade de Deus fosse estabelecida aqui na terra. O príncipe da Pérsia me resistiu. Quem era o príncipe da Pérsia? Era Ciro? O governante? Não. Porque um anjo foi resistido por outro ser espiritual. O principado da Pérsia. O demônio que estava sob aquele governo. Por quê, irmãos? Porque a Pérsia invadiu a Babilônia, tomou a Babilônia e em seguida Ciro decretou que o povo judeu voltasse para a sua terra. Ciro é citado por Isaías pelo nome. Ciro, meu servo. Ele tinha um propósito a cumprir estabelecido por Deus antes do seu nascimento. Deus já havia determinado que esse homem seria o libertador do povo de Deus. Mas a influência que estava sobre o governo dele, que era desse mundo, do sistema desse século, dessa era, estava impedindo ele de cumprir esse propósito. É como se, vou dar uma de pentecostal aqui, a Bíblia não fala, mas eu imagino, é como se esse espírito maligno, de alguma maneira, tirasse da ideia dele sempre a vontade de conquistar a Babilônia. Porque ao conquistar a Babilônia, ele libertaria o povo. Então essa resistência foi quebrada no mundo espiritual. Toda vez, irmãos, que a igreja avança, o inferno se levanta. Parece que quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Né? A lógica seria essa, a gente está fazendo tudo certinho. Estamos buscando a Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, tudo bonitinho, parece que as coisas vai dar tudo certo. Deus está com a gente, nós estamos fazendo o que é correto. Só que você não contava com a astúcia do diabo. Não contava com a minha astúcia. Você acha que ele vai deixar o reino de Deus avançar de uma forma tranquila? Existe oposição espiritual.
Toda vez que a sua família decide servir ao Senhor, há levante. Há uma resistência nesse mundo. Um sistema espiritual que governa o mundo. Tem teoria da conspiração. Não tem teoria da conspiração, irmão. É o diabo mesmo, a Bíblia que está falando. Ele está aí, enganando as nações, enganando os governantes. Vai lá no Lula e fala, promete picanha. Irmãos, o povo fala aí que teve revelação, que houve sacrifício, que houve não sei. Eu só sei que a Janja é macumbeira. Então, com certeza, ela ofereceu um bocado de galinha, bode, Deus queira que não crianças, porque até isso esse povo faz. Esse mundo está aí. Toda vez que você se posiciona no reino de Deus, na posição que Deus te colocou, Satanás se opõe. Posição, oposição. É oposto. Ou é ou não é, diz o Edir Macedo. É tudo ou nada, diz o Edir Macedo. Então nós temos que entender a nossa posição espiritual. Nós temos que compreender que nós estamos numa batalha. Nós temos que ter consciência de que esse mundo não vai nos amar. Você começa a fazer as coisas, estava ali felizinho, a gente pintando a salinha. Se você não viu, vai lá ver as salinhas. Ainda não acabou não, mas está ficando linda. Aí me aparece uma goteira aqui, Satanás sujo dos infernos, está repreendido. Moço, mas está pingando água. Já pingou para mais de 200 litros de água aí. Nós já tiramos baldes e baldes daí. Eu trouxe até a bomba ali, que nós temos que tirar na bomba. Porque se for tirar de carregando, não dá não. Do nada. E ninguém quer resolver. Liga para a mulher, não é comigo. Fala com o condomínio, não sei o quê, nós vimos aqui, mas nós não podemos fazer mais nada. Eu falei, então toma uma notificação para vocês. 72 horas para resolver. Se não resolver, eu vou trazer e vou. A lei do inquilinato, o dono ele é obrigado. Isso aqui é estrutural. Não foi mau uso da gente. Vai bater tudo no aluguel. Mas foi culpa do apartamento. Você recebe do apartamento. Não é isso, doutor Rafael? A lei está aí. Eu pesquisei, eu estudei a lei. Falei, da outra vez eu paguei 600 conto no caça-vazamento. O tiozinho ainda nem me deu o laudo para eu poder cobrar o cara, disse que não podia dar o laudo. Eu falei, como que você faz o serviço e não pode atestar o serviço? Vai devolver o dinheiro também? Não, já emiti nota. Eu falei, a nota não me serve para notificar, porque a nota não fala que é lá na loja do cara. Aí o cara desativou o banheiro, parou o vazamento. 3 meses depois. Agora eu falei, agora não vai não, filho. Agora nós é bom, mas nós também sabe pedir nossos direitos. Toda vez que você começa a fazer uns negocinhos, o diabo se levanta, irmão. A igreja começa a estar unida, começa a estar buscando cada vez mais feliz em comunhão. Aí sempre vai aparecer uma conversinha. Mas isso aí eu acho que não está muito certo. Mas isso aí eu não gostei. O diabo se levanta, irmão. Vai se levantar o tempo todo. E nós temos que ter consciência que nós, aqui como igreja restituição, nós estamos posicionados na vontade de Deus. Irmão, o que nós estamos fazendo aqui é ser igreja, de verdade. Ele está aqui, não tem interesse, não tem essas coisas, essas invenções. Nós estamos aqui lutando pela comunhão, lutando pelo reino de Deus, buscando a Deus. O que Deus está nos levando é justamente para cada vez mais próximo dEle, mais da presença dEle. E aí Satanás não vai deixar isso barato. Então, a Bíblia emite um alerta para nós. Diz lá em 1 Pedro, para concluir, 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Ele não está dizendo isso aqui para os ímpios, não. Ele está escrevendo isso aqui para a igreja.
Então o diabo, ele continua rondando. Ele já foi derrotado na cruz. Ele já foi julgado pelo Senhor. Mas então, quando Jesus volta, só quando Jesus volta, é cantado um cântico dizendo: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Cristo. Jesus não tomou o governo político desse mundo. Jesus não tomou a direção desse mundo. Ele estabeleceu o reino dele, e aqueles que se sujeitam ao Senhor estão debaixo do seu governo. Por isso é chamado reino de Deus. Aqueles que não se sujeitam, diz a Bíblia que o diabo opera sobre a vida deles, sobre os filhos da desobediência. O espírito deste mundo, o príncipe desse mundo, ele ainda tem domínio sobre os pecadores, sobre aqueles que se opõem a Deus. Por isso que Satanás vai querer cada vez mais que as pessoas se oponham a Deus. Então, qual brecha que ele procura em nós? Qual que é o espaço que ele está procurando? Ele só tem domínio sobre um espaço: a desobediência. Ele só tem domínio sobre um lugar: o pecado. Então a brecha que Satanás procura na nossa vida são atitudes nossas que vai contra a vontade de Deus. São desobediências nossas ao Senhor. São coisas que a gente diz: Senhor, isso eu não abro mão. Senhor, isso eu não deixo de fazer. Senhor, isso aqui é uma coisa minha, que eu vou continuar fazendo. É ali que o diabo encontra força. É ali que ele encontra espaço. Para quê? Para te devorar. Porque na oportunidade que ele tem, ele quer destruir. Ele quer entrar de sola de maneira que você nunca mais queira pisar em igreja. De maneira que nunca mais você queira servir ao Senhor. Esse vai ser o objetivo dele. É consumir você. O leão, quando devora, ele consome como uma presa, e aí ele consome você de maneira que você não se ergue novamente. Quantas pessoas nós não conhecemos que não querem mais saber de Deus? E que já esteve em oposição a Satanás, em batalha espiritual, em guerra, que já enfrentou. Eu tive uma época da minha vida que eu tive umas experiências muito terríveis, de demônio, de sentir demônio, de ouvir demônio. Uma vez eu ia ver, o Senhor não aguento ver. Não me deixa ver, não. Mas eu escuto, eu sinto. E eu comecei a aprofundar nisso aí, e eu falava assim: eu não posso desviar, não. Que agora, se eu desviar, Satanás me mata. Você sente o ódio dele. Quando você está em oposição, você sente o ódio de Satanás. É um leão mesmo rugindo. Ele está caçando alguma oportunidade para poder entrar e estabelecer ali a oposição ao Senhor, te distanciar de Deus. Então nós temos que ser sóbrios, nós temos que ficar esperto, nós temos que se agarrar com Deus e falar: isso aqui agrada ou não agrada ao Senhor? Eu acho que Deus não se agrada disso, não. Igual eu falei aqui, vamos dar uma limpada aqui, que Deus não gosta da sujeira. Vamos, né? Às vezes, né, ele não está nem aí. Mas nós temos que procurar o tempo todo agradar a Deus. Não, Deus, vamos deixar organizadinho, que eu creio que isso glorifica o teu nome. Que eu creio que isso se agrada. Mesmo que você tenha dúvida, mas não, vamos. É melhor errar pelo excesso do que pela falta. Zelo do Senhor me consome, disse Jesus, quando ele foi lá e destruiu o comércio dos cambistas e expulsou os animais. E diz: o zelo do Senhor me consome. Zelo é cuidado,
é apegar-se. Quando ele diz aqui, ó, que o diabo procura a quem possa tragar, ele diz no verso seguinte: resisti-lhes firmes na fé, guardando, cuidando, perseverando naquilo que o Senhor entregou a você. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa perseverança, o nosso apego ao Senhor, não abrir mão de viver para Deus, de perseverar na presença de Deus, é isso que vence o sistema desse mundo. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em batalha. Nós não podemos ser crente lerdo, sonso. Tem uns que é sonso, fala, não, está tudo na paz, na vibe de Jesus. Jesus é bom, está tudo tranquilo. Irmãos, presta atenção. A pastora Vanessa ontem foi comprar umas plantas aqui, trancou a chave dentro do porta-mala do carro. Eu, de novo, Vanessinha, resolve aí, se vira. No final, ela conseguiu resolver. Eu já ia entrar em contato com um chaveiro para ir lá. Ela, não, arrumei um aqui. Eu, graças a Deus. Pegou a chave. Quando pegou a chave, olhou para o pneu furado. Falei, minha irmã, você não está entendendo, não. Eu falo para ela, você não está entendendo, não. Você não entendeu ainda, não. Você não entendeu ainda, não. Isso aí vai acontecer com certa frequência. A oposição vai se levantar o tempo todo. Então nós temos que estar atentos, em oração, vigiando, guardando, porque Satanás ele só quer um espacinho nas nossas vidas.